quero entretanto dizer que esta disciplina que nós estamos a fundamentar nas Escrituras, esta disciplina da mordomia devocional, eu quero dizer-vos, e sem desprimor para o pastor Samuel Lopes, não foi invenção dele. Não foi invenção dele, não foi ele que disse, interessante, e se nós pensássemos de agora em diante abraçar uma ideia nova da minha autoria, mordomia devocional. Não, isto é tão antigo como a humanidade. Amém? Está no projeto de Deus. Claro, já sabemos que aqueles que vivem perto de Deus conhecem os segredos de Deus, e o irmão Samuel descobriu, aleluia, que esta era uma disciplina importante. Amém? Não inventou, descobriu-a. Louvado seja o Senhor. E depois que arranjou-me uma carga de trabalhos, não é? Em dizer, prepara, mordomia devocional. Aleluia. 5 pontos que nós, portanto, elegemos para a fundamentação desta doutrina ou desta disciplina da mordomia devocional. Começámos exatamente por dizer que, sendo tão importante no plano de Deus, tinha que aparecer bem cedo. E apareceu logo no princípio da criação. Deus nos moldou com as suas mãos e soprou nas nossas narinas o fogo, ou seja, portanto, a inspiração. Ele próprio entrou dentro de nós pelo seu Espírito, louvado seja o Senhor, e então está aí. Depois falámos da mordomia devocional plena, quando Enoque diz, eu quero andar com Deus, louvado seja o Senhor, e escolheu andar com Deus toda a sua vida, e Deus o poupou da tragédia que viria para julgar a humanidade, precisamente porque alcançou testemunho de que agradara a Deus, porque andava com Deus. Depois falámos do princípio da mordomia devocional no plano de uma aliança, na base de uma aliança de grupo. E falámos isto no plano que Deus estabeleceu, recomeçando depois do dilúvio, não é verdade? Recomeçando com esta intimidade, este relacionamento com Deus de forma continuada, que é ainda hoje o ideal de quem quer viver uma vida cristã genuína, autêntica, não uma religião da Assembleia de Deus. Eu sempre digo aos irmãos, nunca diga aos seus amigos, quando convidado para isto ou para aquilo, que você como crente acha que não deve fazer, nunca diga, não, na minha religião isso não é permitido. Todas as coisas me são lícitas, dizia Paulo, o que é que nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Não é? Então, não é a sua religião da Assembleia de Deus que não permite. Não. É a sua intimidade com Deus, aleluia, que não o deixa enverdar por esse caminho. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, depois fomos para o princípio da mordomia do peregrino e tudo isto, precisamente, já analisámos e agora vamos entrar, digamos, no objetivo final do plano de Deus, que é o princípio da mordomia para uma nação eleita, que também nasce em Abraão. Louvado seja o Senhor. Então, temos aí exatamente aquela figura bíblica que nos dá a ideia, uma nação moldada como, portanto, o barro nas mãos do oleiro. Para Deus, portanto, em que Deus é o oleiro e está a moldar um povo, uma nação e crentes que são como o barro. E esta foi uma aprendizagem importante para o profeta, não é? Quando Deus disse, desce à casa do oleiro e ali falarei contigo. Então, mas Deus, não podes falar comigo aqui, tenho que descer e, enfim, deslocar-me à casa do oleiro para falares comigo. Sabe, irmãos, é que a nossa compreensão é tão limitada que quando nós só ouvimos, apanhamos
10%. Mas quando nós vemos, apanhamos muito mais. E quando experimentamos, ainda mais apanhamos. Não é? Então não há dúvida que Deus disse, desce à casa do oleiro e ali falarei contigo. E lá vai ele. E chegou e diz, o que é que eu venho aqui fazer? O oleiro não é profeta, o que é que eu venho aqui fazer? Profeta sou eu. E lá está, e ele chega à casa do oleiro e começa a apreciar e o trabalho do oleiro. Ele estava com o barro sobre a roda, ele estava a moldar o vaso, estava quase pronto, estava a dar os últimos retoques e o vaso quebrou. E o oleiro fez aquilo que era a sua prática contínua, mas que o profeta não era oleiro. Então, pega no barro, no vaso, amassou mais uma vez, que é a coisa que a gente nunca gosta muito, é de ser amassados, não é? A gente não gosta muito disso, não é? E é neste momento que Deus fala com o profeta e diz, não posso eu fazer a casa de Israel como o oleiro fez ao barro? Mas não foi para destruir. Depois de bem amassado, o bolo em cima da roda outra vez. As irmãs ainda se lembram, não é? Até a máquina de costura também tinha que ser, não é? Então, e começa a moldar e então faz o vaso segundo o seu querer. Não no querer do barro, mas do oleiro. E é exatamente isto. Deus tem um projeto final quando trabalha comigo, quando trabalha contigo. Deus tem um projeto que vai para além de nós. É que Ele também nos vê como uma nação eleita. Falamos disto. Finalmente, para este quinto e último princípio, tomamos o exemplo de Israel, enquanto povo escolhido por Deus, para através dele se revelar ao mundo pagão. E também aqui tudo começa com a chamada de um. Mas a quem Deus fala sempre no plural? Louvado seja o Senhor. A quem Deus projeta o plural. E far-te-ei um grande homem. Não. Far-te-ei uma grande nação. Amém? Louvado seja o Senhor. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está aqui um projeto de uma abrangência maior. Louvado seja o nome do Senhor. E é isto que precisamos de entender, porque a nossa devoção, chamemos assim, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus é um benefício de Deus para a humanidade. Louvado seja o Senhor. É nesse contexto que Deus trabalha conosco também para sermos uma nação eleita. Este é o grande princípio que Deus estabelece, o grande projeto abrangente a uma comunidade, a um povo, a uma nação, à igreja, com vista a toda a humanidade. Aliás, a própria mensagem divina, no que concerne à vinda do Salvador, não especifica uma pessoa, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, com uma abrangência total, não é? A Bíblia não se contradiz e o plano está de uma maneira tão gloriosa, digamos, retratado em cada passo da Bíblia que nos maravilha. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, se dúvidas houvesse ainda sobre a delegação de uma mordomia efetiva do homem ao serviço de Deus desde as origens, bastaria um só texto do Velho Testamento. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domina ou exerça controlo ou mordomia sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Se alguma dúvida houvesse de que Deus nos elege para uma mordomia, bastava este versículo. Quando Deus formou o homem, disse para quê? Para ser mordomo.
para ser representante, meu agente do Criador perante a criação. Toda a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensamos neste lugar para o qual Deus nos, e aqui podemos dizer, predestinou. Aleluia. Aqui podemos dizer. Amém? Deus criou um plano prévio para nós. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, não há dúvida quanto ao princípio. Deus constituiu o homem que criou à sua imagem e semelhança como seu agente, seu mordomo do seu reino na terra. Ainda assim, podia aparecer aqui uma dúvida. Poderia parecer que Deus apenas legou o domínio administrativo porque não faz qualquer referência direta a uma mordomia devocional. Pois, mas aí é o governo geral, é a mordomia geral e nós estamos a analisar a mordomia devocional, que tem que ver com a relação do homem com Deus. E aí o que o irmão disse, dúvidas houvesse, pois isso tem que ver com a mordomia geral. Só que a mordomia devocional estava impressa exatamente na semelhança. Amém? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Louvado seja o Senhor. E sabe, irmãos, não há dúvida que estava já implícita a identidade e comunhão que só porque foi quebrada posteriormente, Deus veio a repô-la no seu lugar em Abraão ao dizer, anda em minha presença. Isto é individual. Não é? O religioso generaliza as coisas para não se comprometer. Ele diz, pois Cristo morreu por todos. Mas o cristão assume a sua responsabilidade e diz, ele morreu por mim. Jesus veio para salvar a todos. Generaliza, não é? O religioso generaliza as coisas. O cristão diz, ele veio para me salvar a mim. A questão é pessoal. Embora Deus tenha em mente uma comunidade, que já vamos ver, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade e tenho que assumir o meu compromisso. E isto é que é devocional, particular. Louvado seja o Senhor. Este princípio também se tornou atual na sua aplicação à igreja, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente ao que é da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, diz Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 16. Portanto, isto tem que ver com cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, e passando adiante, quero dizer-vos que no cristianismo a fundamentação da mordomia assenta em 3 bases principais. No cristianismo, estivemos a ver na generalidade em toda a Bíblia, naqueles 5 princípios que, por sinal, têm a sua fundamentação no Velho Testamento, mas nós vivemos no Novo Testamento e esta mordomia devocional no cristianismo assenta sobre 3 bases principais. Não podemos esquecê-las nunca. Primeiro, na reposição do plano divino por uma nova criação. Aquela criação do Éden caiu. Ficou debaixo do pecado. E só uma nova criação iria repor todo esse plano. Não é? Foi coisa estranha para o religioso
quando chegou junto do Senhor, e faz um discurso muito bonito. Nicodemos tem um discurso bonito. Chega ao pé de Jesus e diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele estava ainda a falar no sentido de uma certa religiosidade, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus podia ter dito: grande homem, tiveste a visão certa. Não se ocupa com nada disso. Olha, mudando de assunto. Necessário te é nascer de novo. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Tens que nascer de novo. Mas estás-me a dizer isso a mim? Algum dia eu podia acreditar nisso? Como é que um homem sendo velho, e daí entendemos que Nicodemos já não era nenhuma criança, não é? Como é que um homem sendo velho pode voltar a entrar no ventre da mãe e nascer? Isso não te adiantava nada. Nasci da carne é carne. Tens que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. E graças a Deus, irmãos, que nós nascemos de novo, amém? Pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. E assim, este princípio no cristianismo fundamenta-se na reposição do plano divino através de uma nova criação. Uma vez que a criação original em Adão se corrompeu e degradou no âmbito da verdadeira mordomia, e que consequentemente levou à perda da semelhança de Deus, a transmissão da semelhança caída passou, tão grave que nem a evidência de uma exemplar destruição através do dilúvio, nem a imposição de uma lei férrea. Tu só vives se fizeres as coisas que estão na lei. Nem uma coisa nem outra resolveu o problema. Que só foi reposto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. São muitos os textos sagrados que apontam para esta recriação, podemos chamar-lhe assim. Esta nova criação, louvado seja o Senhor, uma recriação espiritual, incluindo Jesus ao dizer: necessário vos é nascer de novo. Todavia, Paulo e Pedro dão-nos uma definição muito profunda deste glorioso processo, dizendo: porque somos feitura sua, criados. Está a falar de uma recriação. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, não para a vida antiga, mas para as boas obras, ou para uma correta mordomia, que é o sentido, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, Efésios 2:10, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Amém? Estamos a dizer, irmãos, que no cristianismo a fundamentação da mordomia assenta em 3 bases principais. Primeiro, numa recriação. Louvado seja o Senhor. Ora, aqui fica bem evidente as características dominantes da mordomia desta nova criação em Cristo Jesus. Primeira, a possibilidade de nos identificarmos com Ele. Porque está escrito: chegando-vos. E quando falamos de mordomia é mesmo isto. Mordomia devocional. Chegando-vos para Ele, pedra viva. Amém? Chegando-vos para Ele, pedra viva. Portanto, a possibilidade de nos identificarmos com Ele. Chegando-vos para Ele, pedra viva. E vós também, pedras vivas. Então quer dizer que Ele nos transmitiu aquilo que Ele é. Louvado seja o Senhor. Nos tornou pedras vivas.
no seu plano espiritual. A segunda, a irradiação que nos transmite por Ele nessa aproximação, dizendo que Ele é pedra viva em nós, chegados a Ele, em comunhão com Ele, em identificação com Ele, somos também chamados pedras vivas. A terceira, a grandiosa consumação desta mordomia, serviço, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, ou seja, a mordomia perfeita, porque é feita através do mérito dele. Louvado seja o Senhor. Então, há aqui uma identidade. E se há alguma coisa que eu gostaria de frisar, de salientar, o nosso irmão Samuel, na sua exposição muito interessante, ele vai insistindo conosco e bem que Cristo é maior, Cristo é maior, Cristo é maior. Louvado seja o Senhor. E eu vou insistindo também que esta mordomia, louvado seja o Senhor, tem que ver com a nossa comunhão, com a nossa identidade com Ele. Esta mordomia devocional tem que ver com a nossa identidade com Ele. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, o segundo aspecto que eu disse que o cristianismo se fundamenta em três bases principais. Esta primeira é o plano divino de uma nova criação ou de recriação. A segunda, na evidência do recomeçar através de uma chamada total. A evidência do recomeçar através de uma chamada total. Nós lemos, e tenho aí o texto que os irmãos podem ver, de Romanos 1, verso 1, verso 6, verso 7, chamados para ser de Jesus Cristo. Identificados com Ele, sermos dele. É o verso 6 que salienta isto. Louvado seja o Senhor. O cristianismo não é um acontecimento casual. Antes obedece a um projeto soberanamente elaborado e não comparável com qualquer outro. Louvado seja o Senhor. Enquanto Cristo, pelo Evangelho, é o instrumento divino sobrenatural, o crente é tanto o objetivo como o meio para a sua propagação. Neste plano há uma plenitude que importa conhecer e abraçar. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para sermos dele. Chamados para seres de Jesus Cristo. No Evangelho não há nem meios termos, nem meias medidas. Exige-se frio ou quente. Numa ordem que convém alinhar de forma lógica e funcional. O texto apresenta estas três chamadas e, embora não estejamos a seguir a ordem que elas aparecem, e vamos saber porque é que falamos delas, na carreira, portanto, cristã, nós fomos chamados para ser de Jesus Cristo. A chamada é sempre a forma de atrair numa determinada direção, com um objetivo. E o texto diz que aqueles a quem Paulo escreve foram chamados para serem de Jesus Cristo. É fundamental procurarmos entender e abraçar plenamente a dimensão desta primeira chamada, que corresponde à nossa entrega a Ele, e sem esta, nada feito. Chamados para sermos dele. Tem que ver com aquele momento em que nós entendemos, sentimos que Deus nos chamava e abraçamos a fé. Louvado seja o Senhor. Mas também está escrito no versículo 7 que fomos chamados para a salvação, para a santificação, perdão. A santificação está relacionada com este aperfeiçoamento constante, que nos identifica com Ele. Não é por acaso que os crentes foram chamados de cristianoi lá em Antioquia da Síria, homens de Cristo, homens semelhantes a Cristo, homens que falavam e viviam como Cristo vivia. Não é um rótulo, não é? Às vezes nós ouvimos recomendações para evitar acidentes em casa. Nunca ponha detergentes nas garrafas de água ao alcance das crianças, não é? Porque a criança é uma garrafa de água, se for preciso é lexívia.
mas até diz lá que é água natural. E a criança está com sede, só dá conta, depois já está queimada no interior. O cristianismo não é um rótulo, como muita gente usa. Não, não. O cristianismo é uma evidência, é uma vivência, é uma comunhão, é um compromisso, é uma identificação. Louvado seja o Senhor. E isso tem que ver com o pessoal. Eu já tenho dito e digo com convicção. Graças a Deus que à porta do céu não vai estar o pastor da igreja a dizer este sim. Pode entrar. Aquele nem pensar. Graças a Deus que à porta do céu não é o pastor da igreja que vai dizer pode entrar ou não pode entrar. É o Senhor. Graças a Deus que Jesus Cristo não vem buscar a Assembleia de Deus. Não vai não, irmão. Os irmãos, procurem a Bíblia toda. Não está escrito em lado nenhum que Jesus Cristo, quando vier, vem buscar a Assembleia de Deus. Mas está escrito que vem buscar os seus. Estejam eles onde estiverem. Eu quero estar. Amém? Tem que ver com a identidade pessoal com ele. Não com o grupo, com o coletivo. Assim é da Assembleia de Deus, está bem. Ok, então pode entrar. Não, ninguém vai perguntar isso. Eu lembro-me na minha infância, quando eu fiz parte do diálogo A Porta do Céu, certamente muitos de nós conhecemos, não é? Eu, por acaso, até fazia o papel do rico, não é? Chegava à porta do céu e levava um saquitel de dinheiro, não é? E chegava, quero entrar por aqui, não é? Quero entrar por aqui. E a pessoa que estava à porta dizia, por aqui só pode entrar os que têm o justo passaporte. E eu atirei com o saco, ela até teve que levantar o pé, não é? Porque senão atirava-lhe mesmo com o saquitel do cascalho no pé. Uma fortuna, oh nosso Senhor, deixai-me entrar. Não pode. Não pode. Por ali só entram os que estão identificados com Ele. Aleluia! Não é o dinheiro, não é o saber, não é nada a religião, não é nada disso. É a nossa identidade com Ele. Isso tem que ver com a mordomia devocional. Sabe, o termo mordomia significa responsabilidade. O mordomo era, na antiguidade, o responsável, o representante do seu senhor. Era por ele que passavam as ordens para os restantes servos. Não era um privilégio ser mordomo, era uma responsabilidade. Como cristãos na mordomia, e estamos mais a ocupar-nos da mordomia devocional, é minha responsabilidade identificar-me com Ele. E só o consigo se andar com Ele. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, chamada para a santificação. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo, diz Paulo aos Filipenses. Nenhum de nós já está perfeito no sentido absoluto do termo, mas há uma construção permanente em que nós somos o barro e Ele é o oleiro. Então temos que estar nas suas mãos, colocar-nos nas mãos dEle, porque há uma chamada total. E dirão os irmãos, pois, mas agora a terceira parte já não nos diz respeito. Não é? Porque está escrito exatamente, chamado para ser apóstolo. Isso nem o pastor que está a ministrar é. Portanto, isso é para aquela classe mais elevada. Não. Esta chamada tem que ver connosco, é chamada para o serviço. Chamada para o serviço, para o servir. Amém? Finalmente, temos aqui a chamada para servir. O termo apóstolo no grego, apóstolos, é muito mais do que um título honorífico, mas sim um servidor com múltiplas funções,
como enviado ou representante do seu mandante. É mensageiro, é missionário, é evangelizador, é moralizador, é pregador, é testemunha, entre tantos outros. Portanto, cabe a cada um de nós. Também fomos chamados para servir o Senhor. Porque sempre dissemos que a mordomia devocional não é um fim em si. É também um projeto para atingir outros. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, na determinação por atingir, e esta é a terceira dimensão que não temos ali, mas que vai aparecer, portanto, dentro do cristianismo, a determinação por atingir a estatura completa de Cristo tem que estar em nós. Uma determinação. Vemos isto nele, também quero fazer isto. Vemos que ele andou assim, também quero andar assim. Vemos que ele falava desta maneira, também quero falar desta maneira. Vemos que ele amava até aqueles que o estavam a crucificar. Não é? Não orou por eles? Pai, perdoa-lhes que não sabem o que estão a fazer. Eles não entendem o que estão a fazer. Até nesse aspecto, que foi a barreira mais difícil para Pedro. Eu não sei o que é que aconteceu naqueles dias com Pedro, mas provavelmente ele tinha já sido pisado por alguém 3 vezes. E disse: mestre, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei. Até 7, não é? Eu penso que Pedro já estava pelos cabelos. Não é? Estava já na fronteira. Se volta cá outra vez, leva a ripada, leva. Até 7, não é? E foi demolidor quando Jesus disse: não te direi até 7, mas até 490 vezes. Mas não está lá escrito isso, pastor. Está. 49. Eu disse 400. 70 vezes 7. Já não quero ser crente mais vez nenhuma. Não, irmãos, até nisso quero ser parecido com Ele. Mas só consigo se eu andar com Ele. No dia em que me distanciar, já sou parecido comigo. A determinação por atingir a estatura próxima, não completa, de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida completa da estatura de Cristo. Eis o ideal por excelência no eterno propósito divino, impossível de atingir pelo homem natural ou pelas forças humanas, mas ao alcance daqueles que aceitam ser chamados para ser de Jesus Cristo e se envolverem nessa gloriosa mordomia. Louvado seja o Senhor. É possível atingir. Louvado seja Deus. Amados irmãos, tal como vimos nos 5 princípios da fundamentação original do grande plano da mordomia, do homem começa na criação, segundo as diversas chamadas, com vista à formação final de um povo, de uma nação, da igreja, para uma mordomia completa, tendo-se chegado à conclusão que nenhum funcionou plenamente. Nenhum. Mas quando Cristo, na cruz, diz: está consumado, antecipou-nos uma visão de fé que se torna uma realidade dupla, ou na dupla dimensão. Que seja dupla dimensão, que significa
ou na condenação do mal, ou na glorificação. Louvado seja o Senhor. Da igreja, como segue na 7ª taça, no derramamento da ira de Deus, sobressai uma declaração imperativa: está feito. Não deixando dúvidas, tratar-se do juízo final sobre toda a influência do mal. Voltando a ser repetida, não faz diferença, irmão, pode ficar no chão. Voltando a ser repetida no salto do tempo para a eternidade, quando Cristo disse: está cumprido, em Apocalipse 21:6. Mas agora, no que respeita à visão da Nova Jerusalém, onde se encontra a esposa do Cordeiro, já glorificada. Portanto, meus amados irmãos, perante um desafio tão difícil e glorioso, Paulo empenhadamente escreve: rogo-vos, irmãos, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, até que todos cheguemos à unidade da fé e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas nós não conseguimos isso pelas nossas forças. Precisamos de estar lado a lado com Ele em todos os momentos da nossa vida. A irmã, quando está a lavar a louça em casa: oh, pastor, já não lavo, agora é a máquina. Então deixa a máquina lavar e vai ajoelhar ao lado para adorar o Senhor. Mas, enquanto está a lavar a louça, esteja a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Isso não chega. Não pode aproveitar só a hora de lavar a louça para glorificar a Deus. Mas faz parte da minha vivência com Ele, a todos os momentos, em todas as circunstâncias. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, ora, isto é importantíssimo para entendermos o lugar do crente e da igreja com quem Deus trabalha para uma unidade forte e perfeita, como referiu Jesus na oração sacerdotal. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós. Com que objetivo? Para que o mundo creia que me enviaste. Está sempre implícita nesta mordomia devocional, nesta identidade com Cristo, neste andar com Ele. Deus tem sempre um alcance maior. Aleluia! A maior campanha de evangelização que já alguma vez se fez ou poderá fazer, e não condeno nenhuma, são todos esforços, não foi Minha Esperança Portugal, irmãos. Com todo o respeito. Mas a maior campanha de evangelização que se fez ou pode fazer não é aquela. É a tua vivência com Cristo, de maneira que todos os que te observam descobrem que és diferente e querem saber porquê. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor nos ajude finalmente. Seguro é que este grande objetivo de que todos sejam um só se pode alcançar na base de uma mordomia devocional, individual e coletiva responsável. Só se pode. Eu nunca posso fazer passar quem Cristo é na minha vida. Eu nunca posso fazer passar o meu testemunho se isso não resultar do meu respirar com Ele, do meu viver com Ele. Nunca posso. Assim, a prática da relação, da comunhão vertical, e vamos parar aqui porque o nosso tempo já passou, louvado seja o Senhor. Esta comunhão que está exemplificada aí no PowerPoint, e levo os meus olhos para os montes. Esta comunhão vertical
de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Esta comunhão vertical. Habitarei no teu tabernáculo. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Isto é comunhão. Isto é devocional. Isto é a nossa identidade com Ele. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Pai eterno, temos falado de verdades tão grandes e tão necessárias na nossa vida. Ajuda-nos a interiorizá-las. Ajuda-nos, Senhor, a vivê-las contigo de tal maneira, Senhor, que te reveles através de nós aos nossos queridos familiares, àqueles a quem amamos, Senhor. Pai do céu, te rogamos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém.